Pela terceira vez consecutiva, a Itália foi eliminada na repescagem europeia e vai assistir a Copa do Mundo pela TV. Inacreditável o que eu acabei de ver aqui na minha frente, na televisão que está aqui bem na minha frente. A Itália, pela terceira vez consecutiva, está fora de uma Copa do Mundo, a tetracampeã. E tudo isso começou após o título de 2006, quando a seleção foi tetracampeã. De lá pra cá foi só desastre. Quer dizer, teve um refresco ali em 2021, quando a seleção ganhou a Euro, vencendo a Inglaterra na final. Só que olha só, hein? Em 2010, isso após ser tetracampeã em 2006, a seleção caiu na fase de grupos na África do Sul. E em 2014 foi eliminada também na fase de grupos na Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí na repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2018, a seleção perdeu em casa e foi eliminada pela Suécia. Finalmente, na repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2022, a seleção foi eliminada em casa para a Macedônia do Norte. E agora, hoje, agora de tarde, Zenica, a Itália acabou de ser eliminada para a Bósnia e Herzegovina, justamente na repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026. E olha só que contradição, né? Ao fim daquela Copa do Mundo de 2022, eu gravei um vídeo shorts, viralizou aí, deve estar em alta ainda, em que eu contava a história e os detalhes de como seria a próxima Copa do Mundo, no caso essa de 2026. E eu me lembro que eu disse o seguinte: a próxima Copa do Mundo, gente, terá 48 seleções. Pelo menos dessa vez a Itália não vai ficar de fora. Eu encerrei o vídeo falando essa frase e eu estava completamente enganado. A Itália, que foi mal demais nas eliminatórias, apanhou 2 vezes para a Noruega, 3-0, depois 4-1 em casa, uma seleção da Itália que leva de 4-1 para a Noruega, apesar de ser a melhor geração dos noruegueses. Essa seleção não merece nem sequer jogar repescagem. E olha que teve aquele jogo que a Itália quase perdeu para Israel, o jogo terminou 5-4, um jogo muito doido. Mesmo assim, essa seleção do Gattuso, essa bagunça imensa, conseguiu ir para a repescagem. Dessa vez não foi eliminada em casa, passou na semifinal, pelo menos isso, pela Irlanda do Norte. E aí cruzou o caminho da Bósnia, que tinha eliminado Gales nos pênaltis, né, na última quinta-feira, não resistiu. A Itália chegou a abrir o placar com o Moschini, depois de uma entregada bizarra do goleiro. Parecia que a história ia ser completamente diferente. Começou muito bem ali, né? Só que aí logo no primeiro tempo o Bastoni resolveu complicar as coisas. Deu um carrinho, quase matou o atacante ali da Bósnia e recebeu cartão vermelho, foi expulso. E a Itália teve que jogar a partida inteira com 1 a menos. E olha, foi uma pressão gigantesca. Não me lembro de verdade de ter assistido a seleção italiana tomar uma pressão tão grande. Acho que a última vez que eu vi a Itália levar uma pressão de um adversário desse tamanho foi na final da Euro de 2012 contra a Espanha, mas aí era a Espanha, a seleção, a melhor seleção do mundo, que ninguém conseguia tocar na bola, com Xavi, Iniesta tocando bola para lá e para cá, e os italianos ficaram acuados. O jogo terminou 4-1 aquela final de Euro, né? De lá para cá, só esse jogo aqui eu vi a Itália acuada, todo mundo dentro da área, né? Só faltou o Gattuso entrar na área, entrar dentro do campo para entrar na área também, e foi uma pressão imensa. A Itália se apequenou, né, virou uma formiguinha diante de um elefante chamado Bósnia e Herzegovina, que só tinha uma Copa no currículo, jogou aqui no Brasil em 2014, né? E olha, a Bósnia pela segunda vez jogou uma repescagem em casa, tá? Porque teve em 2010, a seleção acabou perdendo para Portugal por 1-0 nesse mesmo estádio em Zenica, né? Então Portugal já sabia como que era, como seria a pressão de jogar uma repescagem, uma partida final lá. A Itália provavelmente não pegou nenhum conselho com os portugueses, foi de peito aberto no começo, né? E aí, amigo, com toda aquela pressão, né, histórica, psicológica, da tetracampeã tá de fora 2 Copas seguidas, podendo estar a terceira, né? A Itália se segurou ao máximo, merecia ter perdido no tempo normal, depois merecia ter perdido na prorrogação, já que a Bósnia empatou com o Tabakovic já no final do jogo, né? Já merecendo já até a virada, e quase virou. Aí para prorrogação a Itália se segurou ao máximo, Donnarumma salvando, né? Um bate e rebate dentro da área o tempo inteiro, a Itália não conseguia sair, e aí a partida foi para os pênaltis. O Esposito isolou e o Cristante acertou o travessão, visivelmente, né, pressionados psicologicamente, porque se imagina, né? O cara veste a camisa azul. Por coincidência eu tô com a camisa azul, mas não é porque eu torço pra Itália não, tá? Foi só coincidência mesmo. Mas o cara tá lá vestindo a camisa da Itália, no caso foi a camisa branca hoje, né? De uma tetracampeã mundial que ficou de fora as últimas 2 Copas do Mundo, sofrendo uma pressão absurda o jogo inteiro contra a Bósnia, que tem muito menos tradição, e de repente a partida vai pros pênaltis, o cara tem que fazer aquela caminhada do meio de campo até a marca do pênalti
para bater um pênalti que pode ou classificar a seleção para a Copa do Mundo, deixar de fora pela terceira vez consecutiva. O Expósito e o Cristante sentiram isso na pele, perdendo suas penalidades. Por outro lado, a Bósnia comemora muito essa classificação, não perderam nenhum pênalti, marcaram os 4, Dzeko, 40 anos, né, jogando em alto nível, vai para sua segunda Copa do Mundo, né? Bósnia que já teve Pjanic, já teve outros jogadores bons, né? Poucos, é verdade, mas muito bons. Foi uma seleção guerreira, passou de Gales nos pênaltis, não é fácil passar de Gales em Cardiff, e eles passaram nos pênaltis e passaram da Itália nos pênaltis merecidamente, né? Inquestionavelmente. A Bósnia merece estar nessa Copa do Mundo de 2026. Caiu no grupo B, Catar, Suíça e o Canadá como mandante, e tem totais condições de brigar por uma vaga na fase pré-oitavas, 16avos. Sobre as seleções classificadas na repescagem, eu vou fazer um vídeo amanhã, eu vou tentar fazer hoje, postar amanhã, tá? Para você que já me segue no meu canal aqui, ficar por dentro de tudo que aconteceu. E agora sim temos todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026. Me deixa o like esperto se você gostou do vídeo, tá? Também se inscreva no meu canal se você caiu aqui de paraquedas, ative o sino das notificações e acompanhe as playlists aqui do Planeta Futebol Clube. Muito obrigado, tá? Valeu, boa sorte para a Bósnia na Copa e até a próxima.